Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliger. E eu sou a Adriana Pena e você está de novo aqui no Dri ao quadrado. E hoje nós vamos falar de quê, Dri? Nós vamos falar de doação de medula óssea. Como é importante, né, Adri? Importantíssimo esse tema. A gente pensar que não é super frequente uma pessoa precisar de um transplante de medula, né? É muito mais Uhum, frequente ela ter um câncer de mama do que precisar de um transplante de medula. Mas quando a pessoa precisa de um transplante de medula, ela precisa de um doador e não existe outra possibilidade, né? uhum, Falando dentro dos transplantes, é muito mais frequente uma pessoa precisar de um transplante de rim, por exemplo, do que um transplante de medula. uhum. Mas encontrar um doador de medula é muito mais difícil do que encontrar um doador de rim, né? Então, é muito importante que a gente divulgue essas informações a respeito da doação de medula, para que as pessoas entendam que realmente é importante e existem meios para que a gente possa se tornar um doador, certo, Dri? Isso. Primeiro, a gente precisa esclarecer que o transplante de medula óssea tem vários tipos, né? Então, a gente tem o transplante de medula autólogo, que é aquela medula da pessoa para a própria pessoa, que a gente usa em alguns casos, como casos de linfomas, o próprio mieloma, tem doenças específicas que a gente vai tratar usando a própria medula óssea. No caso da medula que a gente está falando, da doação de medula, é o transplante de medula que a gente chama alogeneico, que é de uma pessoa para outra. Existe o singeneico, o haploidêntico, aí são várias outras formas de você definir o tipo de transplante, mas quando a gente está falando de doação de medula, é de medula de uma pessoa para outra pessoa, e aí existem várias formas de fazer isso, mas a gente começa para fazer a doação de medula fazendo um cadastro, não é isso? Isso. Na verdade, quando você pensa que o paciente precisa de um transplante, vamos supor, o paciente tem uma leucemia aguda, precisa de um transplante de doador. Primeira coisa que a gente faz é procurar os irmãos de mesmo pai e mesma mãe daquela pessoa para saber se eles são compatíveis. Uhum. A chance Porque de você isso, só encontrar para falar isso, que é importante, é só por uma questão de compatibilidade, né? A gente começa primeiro com os familiares, mas isso. às E vezes aí, até mesmo os familiares não são compatíveis. Aí isso, você tem uma precisa ir chance. para o banco de medula. É. Uhum, Então, quando você fala de doador aparentado, que são os irmãos, ali de mesmo pai, mesma mãe, existe uma chance de 25% de você encontrar um doador compatível, 100% compatível. Depois a gente até pode falar uhum, dos que são 50% compatível, mas 100% compatível nos seus uhum, irmãos. E aí, se você não encontrou um doador aí, você tem que ir para o Banco Mundial de Medula Óssea. Então, existe um uhum, cadastro mundial de doadores e receptores de medula óssea. Então, o cadastro dos receptores, que é o paciente, é o REREME, e o uhum. cadastro do doador é o REDOME, né? Isso. Esses dois cadastros são, na verdade, um conjunto, né? Mas eles são feitos cadastros diferentes. Então, eu, por exemplo, que sou doadora de medula, eu estou no REREME, não, o REDOME, porque eu sou uma doadora. E a pessoa que Uhum, precisa receber a medula faz o cadastro no REREME. Mas eles são uhum, um cadastro único que uhum. junta essas pessoas e analisa e dá o match, né, Dri? Isso. Porque você, por exemplo, quando você faz o cadastro da pessoa que vai receber a medula, que é no REREME, você vai colocar lá todas as informações de idade, doença, grupo sanguíneo, a cidade onde mora, o país onde mora, tem várias outras características, e aí tem os antígenos de histocompatibilidade, que é para você fazer o match, ou seja, comparar o do doador, do possível doador, com o receptor. E Que é o aí essa famoso, pessoa fica famoso exame de HLA, né? isso. Então, ela fica toda registrada lá, o registro de receptor de medula, REREME.
No outro registro, que é o que a gente está chamando a atenção aqui, é do registro de doador de medula, REDOME. Então, a pessoa, e aí uma coisa interessante, a pessoa acha que quando ela vai doar medula, ela já vai para o banco de sangue doar. Já, Não, ela vai fazer um registro, não é isso? Como é é que isso faz esse aí. registro, Dri? O registro funciona assim: você procura o banco de sangue, o hemocentro da sua cidade. Então, todas as cidades Uhum, têm um hemocentro que cadastra doadores de medula. Aqui em São Paulo, a uhum, gente tem mais de um centro que cadastra doadores, mas o local mais comum de cadastro é o hemocentro da Santa Casa aqui de Misericórdia do Centro, aqui de Santa Cecília. E os hemocentros, então tem o Hemorrio, tem o Hemopa, tem os estados todos têm os seus hemocentros. E aí você vai lá, geralmente você faz uma doação de sangue ou você passa por um cadastro, né, uma entrevista semelhante à entrevista de doação de sangue. Se você já é uhum, um doador cadastrado naquele banco, você já tem os seus dados disponíveis, e você chega lá e diz: eu quero me tornar um doador de medula óssea. Aí você vai uhum, passar por um cadastro, um monte de perguntas a respeito da sua saúde, a respeito dos seus hábitos de vida, enfim. E depois você vai fazer uma coleta de uma amostra de sangue simples, como se fosse um exame de sangue no laboratório. E é através uhum, dessa coleta que vão ser feitos vários exames para entender se você tem alguma doença que impeça a doação, se você tem e quais são as suas características do HLA. Então, isso fica guardado, registrado lá junto com os seus dados. E a hora que o sistema junta a informação do doador com a informação do receptor, ele pega a pessoa que é 100% compatível. Então, ele fala: tem um receptor ali na Bahia que tem o mesmo HLA da Adriana, que mora lá em São Paulo. E aí ele junta isso e dá um aviso, né, para o centro, e o centro convoca o doador. Então, quando você se cadastra para ser doador, não necessariamente você vai se tornar um doador. É isso, diferente do que ir exatamente. doar sangue, né? Você vai lá, doou Uhum, sangue, seu sangue vai para alguém. Lógico, né? Dependendo se não tiver nenhum problema naquele sangue, alguém vai receber o seu sangue. A medula é diferente. uhum, A medula, você fica esperando que exista a isso. necessidade de um receptor compatível com você. Eu sou doadora de medula desde 2009 e eu nunca fui chamada. Pois é, isso é interessante, que é uma questão. Ah, para você ser doador voluntário de medula, tem um período de idade que você pode ser registrado no banco. Então, é de 18 a 35 anos. Por que é isso? Porque, diferente de doação de sangue, como a Adri falou, em que você pode doar até 60 anos, 65, dependendo da pessoa. Porque aquele sangue doado para o banco de sangue, ele vai ser imediatamente utilizado. Quando você se registra no banco de doador, como a Adri falou, já se passaram 13 anos e ela não foi chamada. Quando ela é chamada, digamos, né, agora, nesses 13 anos, muita coisa aconteceu. Ela pode ter sofrido um acidente, ter recebido sangue numa cirurgia e, eventualmente, ter feito uma complicação, ou Ter uma doença. desenvolveu hipertensão, diabetes. Tem outras coisas que acontecem que você pode continuar sendo registrado no banco, mas não necessariamente vai ser um doador. Por Um isso que tem um candidato, né? limite de idade, não é isso? Porque você É. pode ser chamado daqui a, digamos, você está falando agora, mas ano que vem você pode ser chamada porque você foi compatível com uma criança na Irlanda, não necessariamente no Uhum. Brasil. Isso é uma outra coisa importante. O doador é mundial, esse registro é mundial, não é isso? Isso aí. E a chance da gente encontrar um doador compatível no banco é de 1 em 100 mil. Então, Você vê, para cada 100 mil buscas, uma dá certo. Então, é é, muito difícil eu conseguir um doador no banco. muito. Uhum. E por isso que a gente sempre E vai aqui no Brasil, a começar gente tem uma com os questão. familiares, né? A É gente isso. sempre vai começar com os familiares. E aqui no Brasil a gente tem uma questão que a gente tem até em outros países cada vez mais por conta, né, da globalização e da imigração e tal, que é uma miscigenação. Então os povos são muito Uhum. misturados. E essas características de mistura fazem com que o HLA seja muito peculiar, né? Então a compatibilidade é muito peculiar.
Então é difícil de Uhum. você conseguir um doador. E aí, quanto mais pessoas estiverem registradas no banco, maior é a chance da gente conseguir, de fato, um doador. Agora, é importante a gente entender também de que o doador 100% compatível já teve um papel muito mais fundamental Isso, no isso é transplante, no importante falar. cenário do transplante alogênico do que tem hoje, porque hoje Uhum. o transplante evoluiu tanto que a gente consegue fazer transplantes de medula em pacientes que são 50% compatíveis, que é o que a Adriana falou no começo do haploidêntico. Então ele é Isso. metade compatível e o transplante dá certo. Então muitas vezes Uhum. a gente cadastra o paciente no banco de receptores, mas a gente já vai atrás de possíveis doadores haplo. Então, às vezes, ele tem um irmão que é 50% compatível, às vezes é um Às paciente vezes é a jovem que mãe. a Isso. mãe é 50% compatível, o pai é 50% compatível. Então, a gente tem essa possibilidade, porque às vezes demora tanto para eu conseguir um doador no banco, que eu tenho Uhum. outras possibilidades de fazer o transplante. Para algumas doenças, o transplante haploidêntico funciona melhor e para outras funciona pior. A gente consegue fazer melhores transplantes aparentados do que não aparentados, a gente sabe que Uhum. existe essa diferença. Então, é importante a gente entender que é importante a gente ser doador, é importante existir o banco, ainda existe muitas pessoas que vão ser transplantadas graças ao banco e vão ter suas doenças curadas graças ao banco de medula, mas não é a sua única opção se você precisa de um doador. Hoje a gente tem outras opções. Uhum. Uma coisa importante é que também se pergunta muito sobre o banco de cordão umbilical. Isso é uma coisa importante a gente falar. Primeiro, o volume de sangue de um cordão umbilical, que é aquele sangue coletado na hora que a criança nasce, ele é muito menor do que quando você vai fazer uma doação de um adulto para outro adulto. Então, hoje, existem duas questões importantes para falar sobre o banco de cordão, na minha opinião. Existe o banco de cordão público, que, no caso, no INCA, por exemplo, Instituto Nacional do Câncer, aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma parceria com uma maternidade, e é quando a mãe ela autoriza previamente, antes do parto, que aquele banco, que aquele sangue do cordão daquela criança seja armazenado para o banco de cordão, ele fica no banco de cordão e aquele cordão não necessariamente vai ser utilizado para aquela criança. Aquele cordão, aquele sangue do cordão vai ser usado eventualmente para outra criança. Ou, às vezes, um adulto usa 2 cordões, ou 3, enfim, o volume, né? Porque o volume é pequeno. Isso é uma coisa. Existe, durante a última década, talvez nas últimas 2 décadas, surgiu a questão de guardar o sangue do cordão do seu filho em bancos privados. E isso é muito polêmico, a gente não vem ao caso, mas hoje é possível, dependendo no momento que você doa o sangue da criança e fica no cordão privado, eventualmente você também utilizar aquele sangue num registro futuro, se você poder doar. Mas isso é complicado. Então, a questão do. Só para lembrar que o cordão é diferente do sangue, porque o volume, às vezes, não é suficiente para um adulto. Então, é uma outra opção que está dentro do registro, e que pode ser que, eventualmente, eu utilize. Mas são diferentes, os bancos de cordões públicos e o banco de cordão privado, não E é? outra coisa, né? O banco de cordão privado tem uma outra questão que eu acho que é bem importante a gente entender a pessoa que opta por aquilo, você vai manter aquilo financeiramente, é a primeira Isso, coisa. A tem uma segunda taxa. Isso. E a segunda coisa é que, para o que a gente conhece hoje na medicina, em relação à doação, né, e transplantes de medula, que é o que a gente usa o cordão hoje, que é o que a gente consegue usar hoje, você guardar o cordão do seu filho para ele utilizar, não interessa, porque isso é um transplante É, autólogo. Então, isso. interessa você guardar para outra pessoa. Você pode guardar para o irmão Uhum, utilizar. Mas aí qual é a vantagem de você ter o cordão guardado para o irmão do seu filho utilizar? Porque você tem o filho ali, você pode utilizar a própria medula do filho. claro. Então, eu acho que é bem controverso, assim, mas eu posso pensar em guardar, e aí um dia vai ter terapia de células-tronco, e aí eu não É, guardei para o meu tá. filho, eu podia ter guardado. Então, é bem ampla essa questão. Pesquise bastante antes de você tomar essa decisão, Isso. né?
Só para a gente Uhum. fazer um parênteses. E aí eu queria falar um pouquinho, só para as pessoas entenderem, bem rápido, como é a doação em si. Então, vamos supor, Isso, vamos lá. deu match lá e você é o doador que é compatível, né? E aí? Vai tirar minha medula? Eu vou ficar sem medula? Isso. Como é que funciona isso? Então, a gente até tem um videozinho no nosso Instagram de algumas perguntas e respostas a respeito de doação de medula, se vocês quiserem ir lá ver depois no Dre ao Quadrado. Mas como é que funciona? A medula óssea é aquele tutano do osso. Todo mundo já viu aquela parte mais pretinha que tem dentro do osso, essa é a fábrica do sangue. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de células jovens, que são, que a gente chama de pluripotentes, né? São as células tronco, elas são capazes de se transformar em outras células do sangue. Como é que a gente Uhum. pode fazer a coleta desse material? Existem duas formas. Uma forma é ir direto lá na medula óssea, no tutano do sangue, com punções ósseas e retirar aquele volume. Nessa retirada, é uma retirada cirúrgica que a gente chama, então o paciente é sedado, tem uma anestesia e são feitas essas punções e é retirado menos de 10% da sua medula. Então, você não vai ficar Aham. sem medula. E isso se refaz rapidamente. Então, aí em 1, 2 meses, a sua medula está completamente refeita. E existe a outra possibilidade, que é a gente mobilizar essas células para elas saírem lá da fábrica do sangue da medula óssea, caírem no sangue, né, na circulação, que a gente chama de sangue periférico, e aí fazer uma coleta por uma máquina de aférese. Então, parece uma máquina de diálise, né? Você coloca um catéter ou até faz uma punção aí periférica, se tiver um bom acesso periférico, é muito raro. Você coloca um catéter central. A gente também tem um podcast sobre catéter central, se você quiser saber mais sobre catéter Sim. central. Então, você coloca um catéter, fica lá na máquina de aférese e são coletadas essas células, né? Então, são Uhum. essas duas formas de doação. Ou você faz a doação cirúrgica ou a doação por aférese. Hoje a gente usa muito mais a doação por aférese. São raros os casos em que o paciente precisa, de fato, o doador, né? Precisa passar por uma coleta cirúrgica. Então, a doação é simples. Você precisa tomar um medicamento que faz essa mobilização das células para que você tenha a quantidade de células tronco adequadas para doação. Mas é um procedimento simples. Você não vai ficar sem a Sim. sua medula, ela vai se recuperar e vai dar tudo certo. Isso. É isso. E se você quiser saber um pouco mais, em seguida nós vamos botar um vídeo de um aplicativo, que hoje a gente fala na era moderna, tudo que é muito simples, né? A gente tem que simplificar. Existe um aplicativo do Redome que você, baixando grátis nas duas formas, na Apple Store e na Play Store, seja para Android ou para a Apple, você consegue baixar esse aplicativo, se cadastrar, e se você quer ser um doador, você vai ter as informações do quais são as características, aonde você vai doar, quais são as necessidades de documentos que você precisa levar para fazer o registro, e pronto, você passa a ser um doador e tem a chance de salvar vidas, assim como o doador de sangue, o doador de medula também é muito importante. Não é isso, Dri? E o aplicativo também, que eu acho importante para quem já é doador, uma coisa que eu tenho que sempre lembrar, Isso. mantenha o seu cadastro atualizado. Porque o seu Muito telefone pode ter importante. mudado, o seu e-mail pode ter Isso, mudado, a sua condição de saúde pode ter mudado. Então, exatamente. se você mantiver o seu cadastro atualizado, você ajuda na hora que a busca dá Uhum. certo, para que a pessoa já olhe e fale assim: bom, esse paciente aqui a gente já não vai poder fazer porque está fazendo tratamento de câncer. Esse aqui, olha Isso só, pode tentamos, acontecer. não Uhum, conseguimos contato, né? Então, uhum. assim, você não quer mais ser um doador por qualquer motivo. Você É, descobriu lá como é claro. que é, entra lá no Uhum. cadastro, e fala, não quero mais ser um doador, e tudo bem, você não precisa Isso, justificar nem nada, né? claro. Então, assim, Isso é estude muito. importante porque essa coisa que você falou da atualização dos dados, as pessoas mudam de cidade, celular muda de e-mail, muda de emprego. Então, isso, qualquer cadastro que você faça, e nesse caso, para doação de medula, se tiver atualizado, é mais fácil de achar você, possível doador. E pense muito antes de se tornar um doador, antes de ir lá fazer o seu registro, porque ai, o meu amigo precisa de um doador, então eu vou lá fazer o meu registro. Entenda, o seu registro é mundial, não é para o seu amigo, Mundial. né? E você Uhum, pode se tornar um verdade. doador de qualquer pessoa. E aí imagina você tá lá na fila esperando um doador há um tempão, você consegue
ser compatível, acha alguém compatível e essa pessoa não está disponível para doação, ela não quer mais doar. Então, É, pense bem antes de você se tornar um doador. Tenha certeza de que é isso que você quer. Estude a respeito, entenda o que acontece, para que você possa salvar uma vida consciente do que você está fazendo. isso. E se você quiser saber mais informações, esse podcast vai estar nas principais plataformas e também no nosso canal do YouTube. Dri.ao quadrado, Dri.ao.quadrado no Instagram e Dri ao quadrado no YouTube. Você vai achar todas essas informações e outras referentes às doenças do sangue. Não é isso, Dri? Isso aí. Então tá bom, Dri. Até a próxima. Até a próxima!